pouquinho da sua infância? Consegue lembrar? Para alguns é mais fácil, né? Faz pouco tempo. Para alguns talvez então. Mas com certeza deve lembrar de alguma vez que seu pai ou sua mãe lhe deu uma disciplina mais severa, não lembra? Fez alguma coisa de errado. Seu pai, sua mãe, ou mamãe ou papai, geralmente mais a mãe, né? Deu uma disciplina bem pesada em você. Talvez na hora você achou que era uma injustiça, que tudo é eu. Ela gosta mais do meu irmão do que de mim. E aí vai embora, né? As desculpas não faltam para isso. Hoje você é um adulto, talvez tenha seus próprios filhos e entende bem a importância da disciplina que teve. Por isso que a Bíblia, ela compara a congregação cristã com uma família. Mas, você quer ver só aqui, ó, por favor, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Show? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a disciplina. Se perguntarmos quem gosta de ser disciplinado ou aconselhado, mesmo por pais amorosos, pessoas boas, você gosta de ser disciplinado? Eu não gosto. Ninguém gosta. Olha o que a Bíblia diz. 12:11 de Hebreus. É verdade, olha aqui, é verdade que nenhuma disciplina, nenhuma, não tem exceção, nenhuma disciplina parece no momento ser motivo de alegria, mas sim de pesar. No entanto, depois, no futuro, né, dá fruto pacífico. E não é assim. Hoje você é uma pessoa de bem, porque foi orientado, disciplinado, instruído. Quando eu falei que a congregação é uma família, isso é bíblico. Veja o verso 9, um pouquinho mais acima. Outros sim, costumávamos ter pais, que eram da nossa carne, para nos disciplinar. E nós os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai de nossa vida espiritual para vivermos? Paulo, na verdade, compara a congregação a uma família. Ele fala, quando você tinha seus pais, não os respeitava, não era sujeito a eles? Sim, eu era. Quanto mais o nosso Pai que está no céu. Não é assim que Jesus ensinou a falar com Deus? Nosso Pai no céu. Quanto mais a Ele. Portanto, nós somos uma família cristã e Jeová é o nosso Pai. É uma comparação do modo de tratar. E como uma família normal, comum, a congregação que é a família de Deus, também há disciplina. Quando alguém, após ajuda exaustiva, se nega obstinadamente a manter a ordem apropriada na comunidade religiosa, seja ela qual for, geralmente ela é expulsa dessa ordem religiosa. Alguns chamam excomunhão. Comunhão é estar junto. É perder essa comunhão. Ou desassociação. Associado, não mais desassociado. Isso pode acontecer. Então, como lidar com tal situação difícil? Consequência da atitude da pessoa que não se ajustou obstinadamente às normas, apesar de muitas ajudas. Vamos
vamos abordar esse aspecto em 3 perguntas básicas, tá certo? Ok? Então, primeira pergunta: como devemos tratar tal pessoa? Primeiro, é importante destacar que devemos amar as pessoas, assim, e tratá-las bem. Ok? Não somos inimigos de ninguém. E a Bíblia não diz para sermos inimigos de alguém ou maltratá-los. No entanto, é importante acatarmos os conselhos da palavra de Deus, do nosso Pai, que disciplinou tal pessoa, e apoiarmos o que o nosso Pai quer que façamos. Então, o que Jeová quer que façamos? Como devemos tratar biblicamente tal pessoa? Pegue sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios 5:11. Diz assim, ó, 1 Coríntios 5:11, o apóstolo Paulo, o mesmo que falou de família, vai falar deste assunto delicado também. Mas eu vos escrevo agora para que cesseis de ter convivência com qualquer que te chame irmão, que for fornicador, ou ganancioso, ou idólatra, ou injuriador, ou beberrão, ou extorsor, nem sequer comendo com tal homem. Verso 13. Se essa pessoa persiste no erro, diz na parte final: removei o homem iníquo de entre vós. Pronto, está aqui. A base para ver a associação, né? A ordem apostólica de Paulo. Agora, quando ele falou assim, cessar de ter convivência, é um termo muito amplo, né? Convivência. Vivência com alguém. O que envolve ter convivência com alguém? Bom, basicamente a ideia é cessar de ter convivência e não ter, se possível, nenhuma convivência mais com tal pessoa. Seria isso, essa a ideia. Ficou difícil descobrir ainda o que envolve cessar de ter convivência? Vamos ser mais específico um pouquinho? Vamos usar a Bíblia de novo? Vamos lá? Então diz assim para nós, por favor. 2 João, segunda carta de João, lá no finalzinho. Segunda carta de João. (9 até o 11). Não tem capítulo, né? Segunda carta de João, 9 até o 11. Todo aquele que se adianta e não permanece no ensino do Cristo não tem Deus. Quem permanece nesse ensino é quem tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém se chegar a vós e não trouxer esse ensino, veja o que envolve cessar de ter convivência. Nunca o recebais em vossos lares, nem o cumprimenteis, pois quem o cumprimenta é partícipe de suas obras iníquas. Quando a Bíblia diz no verso 9 e no verso 10, se trouxer outro ensino, não quer dizer que alguém tenha que vir falar para você uma coisa diferente da verdade. Não limita-se apenas verbalmente. Pode ser também pela sua conduta, porque você sabe que a conduta é uma forma também de ensinar para o bem ou para o mal. Dizem que é melhor 1 grama de exemplo do que 1 tonelada de palavras, assim? Pois é. Então o comportamento também é uma forma de ensinar, é uma forma de influenciar a pessoa.
Se alguém tem um comportamento diferenciado contra princípios cristãos, foi ajudado a mudar e não mudou, essa pessoa ela é expulsa da congregação. E quando falamos cessar de ter convivência, envolve nem mesmo, como você viu aqui no verso 11, nem cumprimentar com a pessoa. Tá? Aí você acha, mas é muito duro isso? Aparentemente parece. Mas lembra o que nós vimos no comecinho lá? Nenhuma disciplina é motivo de alegria. Lembra? Aqui. É a mesma coisa quando você era pequenininha, era criança. Você não gostava, achava ruim. Mesma coisa. É o mesmo princípio, a mesma linha. Parece cruel, duro. Vamos chegar mais alguns detalhes para você ver que não é. É pro bem da pessoa. Segunda pergunta. É realmente necessário evitar todo e qualquer tipo de associação? Nós temos aqui que tem para cumprimentar, não é? Mas tem que ser tão radical assim? Tem que ser. Precisa ser. Por 3 motivos principais. Primeiro motivo, porque Jeová pede isso. Lembra que Paulo disse: não respeitávamos nosso pai? Não faça isso. Não quero isso. Não respeitar? Quanto mais o nosso pai do céu vai ter um direito de estabelecer normas e disciplinar. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, evitar que o comportamento errado possa influenciar os demais membros da congregação. Como assim? Às vezes a conduta errada, que não é coibida da forma correta, pode dar margem para que os demais irmãos entendam que o errado não é tão errado. E você abre precedentes para outros casos de conduta parecida. Quando não punido, você perde a força. Então, é importante que se faça isso como exemplo para os demais. Que na congregação cristã não é lugar de impunidade. Terceiro aspecto. Você vai ajudar a pessoa, aí você vê porque não é duro demais. Ela vai sentir o que perdeu. Não é? Ela vai sentir que perdeu a relação que tinha com Deus, que era achegada. Ela vai sentir que perdeu a amizade dos irmãos, que perdeu aquele vínculo achegado que tinha. Isso funciona? Funciona. Sabe quem disse que funciona isso? Jesus disse que funciona. Ele falou que funciona isso daí. Conhece aquela parábola do filho pródigo? Conhece? Conhece, né? Ele pediu para o pai: pai, me dê a minha parte na herança, vai. Meu filho, que você quer isso? Que esse é meu, né? Quem não é teu, é nosso aqui, para que você quer? Não, eu quero a minha parte na herança. Tá bom, deu a parte dele na herança. O que me parece que não era pouco dinheiro, porque ele veio para o país estrangeiro e gastou com bebida, mulheres e aí foi embora. Ficou na miséria, não foi? Até aí, o que o pai disse, o que o pai pediu, não valeu de nada. Estava lá na vidinha dele. Mas chegou um momento que acontece algo interessante. Quer ver? Lucas capítulo 15. Achou Lucas 15? Deixa eu ver no verso 17. Então ele está aqui, né? O pai falou, ele não ligou, o irmão falou, ele não ligou, ele não ligou para ninguém. Ele foi impenitente, foi rebelde. Aí começou a sofrer, o dinheiro acabou, né?
Olha o que acontece depois de sofrer. Verso 17. Quando caiu em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, enquanto eu pereço aqui de fome? O que fez ele cair em si? Foram as consequências da sua escolha errada, não foi? Ele passa fome. Mas ele lembra das coisas que perdeu, não lembra? Ele lembra do pai, que fala do pai dele. Lembra de quem também? Dos empregados, não é? Ele lembra de toda a convivência que ele tinha e que perdeu. Então, essa perda, essa convivência toda do pai, dos empregados que talvez alguns criaram ele desde pequeno, assim por diante, da família que ele tinha, a perda dessa convivência fez com que ele caísse em si e viu as consequências da sua escolha má. E ele volta, mostrando que a pessoa pode voltar também, e mostrando claramente que a desassociação, irmãos, é uma disciplina da parte de Jeová, não é? É uma ajuda que a pessoa está recebendo, mais dura, mais severa, mas é uma ajuda, e espera que ela caia em si, como aconteceu com o filho pródigo, e retorne a Jeová, que Jeová está disposto a receber de portas abertas. Agora, terceira pergunta: quando é um parente achegado, nós vimos que é para cessar e ter convivência. Nem cumprimentar, vimos por quê. Mas se fosse meu filho, pronto. Minha filha, meu pai, minha mãe, e aí, como é que faz? Ficou mais complicado? Ficou, né? Sempre quando envolve sentimentos, relacionamentos, é sempre mais difícil. Sempre mais difícil. Nesse caso faz como? Bom, não dá para abordar aqui todas as circunstâncias. Tudo que pode acontecer. Não dá para abordar todos os casos. Vou abordar pelo menos 2 casos práticos. Por exemplo, primeiro caso: o membro faz parte da família imediata ou mora na mesma casa. Vou explicar o que é parte da família imediata: pai, mãe, filho. Mora na mesma casa. Às vezes o cunhado, a cunhada, a sogra, o sogro, a avó, o avô, entendeu? Pronto. Esses moram na mesma casa. E agora? A desassociação não rompe os vínculos familiares. Não rompe. Continua sendo o marido, ou esposa, o filho, ou filho. Quando mora na mesma casa, é impossível romper todo relacionamento. É impossível. Você vai ter que conversar com a pessoa alguma coisa. Vai ter que pedir alguma coisa para a pessoa. Pode ficar mudo. Fez o gesto. Né? Então vamos usar de razoabilidade nas coisas. Ser razoáveis. Então, tem que haver alguma comunicação necessária dentro do lar. Irá se cortar todo o vínculo espiritual. Estudar a Bíblia junto com aquela pessoa associada, não mais. Se quiser, estuda sozinho ou vem para a congregação. Pronto. É isso que se pode fazer. Certo? Porque se tem o mesmo relacionamento que tinha antes, a pessoa vai pensar: o que foi que eu perdi? Eu não perdi nada. Está do mesmo jeito que era antes.
é um estímulo para se arrepender e voltar a fazer o que é certo? Não. Muito pelo contrário, para se acomodar. Segundo exemplo, a pessoa desassociada é um filho menor. E agora? Vai estudar a Bíblia? Ele não pode estudar? Não. Se for um filho menor, na casa com você, é dever do seu, que é pai ou mãe, instruir. Então ele vai ter algum convívio espiritual com a família, sim. Uma sugestão que é dada na sentinela é que seria aconselhável que o pai desse um estudo em particular com o seu filho, para poder ajudá-lo melhor. Não é para excluí-lo dos outros, não. Não é essa a ideia, não. É para ajudá-lo melhor e dar uma atenção diferenciada a seu filho que teve dificuldades. Pronto. Para que ele possa se restabelecer. Essa que é a ideia. Agora, isso é fácil de fazer? Não. Especialmente se, por exemplo, o parente, o seu filho ou sua filha, já é um adulto. Uma outra situação, pronto. Seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, você já é um adulto e eles moram em outra casa. Pai, mãe, filho, você vai aqui fora. Mora em outra casa. Não mora com você mais. Nesse caso, é possível romper todos os laços? Sim. Nesse caso, porque vocês não moram juntos. Tá certo? Dá para manter alguns laços necessários, estritamente necessários. Por exemplo, seu pai ou sua mãe é desassociado, precisa da sua ajuda, está doente, você não vai ajudar eles? Claro que você vai ajudar eles. É o pai e sua mãe. Lembra que eu falei? Não rompe vínculos sanguíneos? Então, nesse caso, morando em casas diferentes, separados, dá para romper o máximo possível. Tá certo? Agora, é fácil fazer isso? Não, não é fácil não. Já pensou? Um filho ter que, assim, repudiar o pai, repudiar não, vamos mudar o termo aqui. Talvez assim, cortar a relação com o pai, melhor, né? Cortar a relação com o pai. É fácil fazer isso? Ou um filho cortar a relação com, ou o pai cortar a relação com o filho. É fácil? Quem já passou por isso? Difícil, né? Ah, mas é minha filha, eu não posso. Eu amo a todos eles. Claro, você continua amando. Mas se não apoiar a disciplina, você não vai estar ajudando seu filho ou sua filha. Se ama tanto assim, apoie a disciplina de Jeová. Se Jeová disse que o melhor é assim, quando foi que Jeová mentiu para você? Quando foi que Jeová errou? Quando? Quando foi que Jeová lhe enganou? Quando foi que Jeová disse algo para o seu prejuízo? Quando foi?